Paz e graça mais uma vez, amados irmãos. Desta vez, aqui estamos para mais um vídeo. Dificuldades bíblicas. Como eu já expliquei, isto é um programa, um livro, digamos assim, que houve aqui há alguns tempos, na década de 80, salvo erro, ou no ano de 80, nos anos 80, que era de uma coisa, de uma que se diz, de uma editora chamada Novas de Alegria, ou seja, mais conhecida por cá em Portugal por Capu, que também deve estar ligada à Sociedade Bíblica do Brasil, porque aqui é a casa publicadora das Assembleias de Deus cá de Portugal. Ora bem, então este programa, não sei se tinha rádio, não sei se não, acho que o meu pai tinha aí uma carta qualquer, só vendo bem, mas acho que era uma carta que aquilo foi mandado para quem, pronto, ou era do meu pai ou era da minha avó, da parte do meu pai, que a minha avó da parte da minha mãe era católica, mas aquilo devia ser uma rádio, não sei, que era que as pessoas mandavam as suas perguntas e essa coisa toda, e também livros mesmo, como este que aqui tenho na mão, como este que aqui estão a ver, este livro aqui assim, Dificuldades Bíblicas e outros mais que ali tenho, e que mandavam as suas perguntas e depois eram esclarecidas com passagens bíblicas, com opiniões de outras pessoas e assim eram passadas. Este é o segundo volume. Eu tenho pena não encontrar o primeiro. Ainda ia tentar falar com a editora Capu, ou seja, das casas publicadoras cá de Portugal, para ver se consigo encontrar o primeiro. E se conseguir arranjar livros antigos, melhor ainda. Eu também gosto muito do que é antigo. Não sei porque gosto do que é antigo. Porque o que é antigo tem mais, digamos que tem mais informação. Porque é o que eu costumo dizer. As pessoas de hoje, eu até comentei isto com uma irmã da igreja, o que é os irmãos de hoje parece, não todos, atenção, não todos, nem estou a culpar ninguém, mas das editoras de hoje parece que estão mais, como é que é de explicar, estão mais relaxados, estão preguiçosos. Não quero que me levem a mal, atenção, mas é verdade. Eu tenho aqui coisas antigas, e até bastante antigas, e se formos a comparar as coisas de antes para agora, a diferença está à vista. Mas continuando o nosso tema, é um tema que até aos dias de hoje, e muitos temas que aqui estão, eu por acaso saltei um porque o tema que eu saltei até é um tema que até os católicos de hoje em dia já devem saber, e os que eu falei antes já devem saber. Mas o tema que eu hoje vou falar não só não só é para os católicos, mas também para nós, porque para os evangélicos, porque hoje, até hoje, os evangélicos muitas vezes podem confundir, não é confundir, atenção, mas podem entrar em, perdão, em divergência com, com esta questão. A pessoa que foi, não sei se não sei se não sei se era católica, não sei se era, como é que é de explicar, evangélica, mas ao mesmo tempo ela fez aqui uma observação, fez a pergunta e a observação, e foi bastante boa a sua observação. Vamos então ver. Ora bem, a tal pergunta que ela fez e a observação em si está claro. Ora bem, o tema de hoje é salvação pelas obras ou pela fé? Agora aqui está assim, a pergunta da pessoa em si, que é de Lisboa. Era de Lisboa, não sei se ainda é viva. Se for, e se vir, por eventualidade, se vir os vídeos, que Deus a abençoe. E um abraço. Ela deve saber quem é, não é? A palavra é assim, ou a palavra não, peço desculpa, a pergunta é assim. Está generalizada a ideia entre os católicos de que os protestantes desprezam as boas obras, porque afirmam que a salvação alcança-se só pela fé em Deus. Então, se para me salvar basta crer, poderei viver a minha vida como um tratante, um ladrão, um adúltero e etc.
não importando isso desde que tenha fé. Que pensam sobre isto? Está uma boa, como é que é de explicar? Está uma boa observação. Se calhar hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia já dizem que as obras ajudam. É claro que se calhar não as praticam, mas aí já é uma à parte. Aí já é com cada um e com Deus. Mas voltando, é claro que a irmã fez uma boa observação. Nós temos que ter a fé, claro. Temos que ter sempre fé em Deus, confiança em Deus. Mas atenção, se nós não fizermos boas obras, se vivermos como ela aqui disse, como ladrões, tratante, ela deve querer dizer traficante. Naquela altura devia ser isso, traficante. Não sei. Como traficante, como ladrão, um adúltero e etc. Se vivemos como isso, que exemplo é que nós vamos dar às pessoas? Como é que depois nós vamos evangelizar? Se elas depois vão dizer para nós, olha, como é que tu podes estar a evangelizar ou falares de fé e de salvação se tu és um ladrão, se tu és isto e se tu és aquilo? Tem a sua lógica. Agora, o que eu diria, ainda não li, mas o que eu diria era, é claro que nós, também como está escrito, para salvarmos, para sermos salvos, temos é pela fé, somos justificados pela fé, claro, mas, e não pelas obras, para que ninguém se vanglorie, como está escrito. Agora, se nós também fizermos uma boa obra, ou boas obras, se nós dermos um bom testemunho, aliás, se as nossas obras testificarem que nós seguimos o que a palavra de Deus nos diz, ou que Deus nos ensina pela sua palavra, que as obras testifiquem disso, ou que Jesus e aquilo que Jesus nos ensinou, aí eu creio que as obras ajudam à salvação. Porquê? Porque a fé, o só crer é bom, claro que sim. Fé, confiar em Deus, claro que isso é mais que bom. Agora, também não vamos estar a ser como ladrões ou adúlteros e isso. Para já, porquê? Aquilo que a irmã viu, ladrão e adúltero, só aqui, os 10 mandamentos, 2 deles, não roubarás, não cometerás adultério. Se nós o fizermos, que exemplo é que nós estamos a dar? Não é? Bem, mas voltando, agora vamos à resposta. Eu dei a minha opinião. Não li, sou muito sincero, não li, não vi ainda nada do que vai a seguir. Mas, na minha opinião, é esta. A salvação vem pela fé. Claro, como na palavra está. Mas creio que também se Paulo, peço desculpa, agora peço desculpa, acho que me perdi. É isso. Agora, se Paulo cá tivesse, é claro que Paulo também diria que a fé é pela fé que somos justificados, ou quem escreveu sobre isso, que a fé ajuda. A fé ajuda, não é pela fé que somos justificados. É claro, mas atenção, eles também de certeza que apoiariam esta minha teoria. Se não formos pelas boas obras, como aqui a irmã referiu, se basta só crer, então para isso nós andávamos na boa vida. E não era exemplo nenhum. Mas de certeza que Paulo, ou outros mais, mas primeiramente que Deus apoia, que se nós fizermos o que Ele nos ensina através da sua palavra, através do que Jesus nos ensinou, se fizermos isso colabora muito mesmo para também, não digo para a salvação, mas para um bom testemunho, para um exemplo. Isto é o que eu creio, é a minha opinião. Agora vamos ver então a resposta à pergunta da irmã de Lisboa. A irmã que perguntou foi de Lisboa. O capítulo que eu era para ler antes, hoje, que era sobre o culto das imagens, ou pelas imagens, era de uma irmã do Brasil, para vocês verem. Eu não sei o que é que levou a minha nação
a ficar tão adormecida. Mas pronto, isso não interessa. Voltemos. A pergunta que foi feita, né? Pela fé ou pelas obras, que somos salvos. Então agora vamos ver a resposta da Capu. Pensemos haver aí um grande equívoco a necessitar de esclarecimento. Os cristãos evangélicos não desprezam de forma alguma as boas obras, nem ensinam que as ações para nada valem, visto crença sem obras, sem mera ortodoxia e obras sem fé, pela justiça legalista, acho que é assim, por este motivo ela é absurda e objeção feita na pergunta em causa. Aliás, repetida por muita gente mal informada. Eu aqui não acho, amados. Eu aqui não acho porque eu próprio, aqui eu não concordo com a pessoa que está a responder, neste caso com o irmão Fernando Martínez, não sei se ele ainda é vivo, mas eu não concordo com ele. Porque aqui o que ele está a dizer pode ser mal informada, pode muito bem, mas muitas vezes tem-se ouvido, eu tenho ouvido muitos irmãos nossos, evangélicos, atenção, que as boas obras, pela fé é que somos salvos. Não falam nas boas obras. E nós às vezes falamos, e as boas obras? As boas obras não fazem nada. Ou não é para a salvação. Atenção, é isso que eu quero dizer. Não é para a salvação. Porque as obras não te salvam em nada. As boas obras e nem dizem que ajudam nem nada. As boas obras não te salvam. E depois até dizem que não se... e dão a passagem que eu dei para que não se vangloriem. Muito bem. Então pensemos. A observação aqui da irmã está muito bem vista. Então para isso basta só querer. E vamos começar a ir a bares, a bordéis. Eu acho que aí está muito... Acho que aqui o irmão não respondeu, digo eu, atenção, muito bem. Porque hoje em dia eu por vezes ouço isso. Mas pronto, cada um é como cada qual, não é verdade? Continuando, um evangélico sincero procura regular a sua vida pela palavra de Deus. Aqui sim, esforçando-se por ter boa consciência. 1 de Pedro 3,16. Um evangélico. Bem, quem me vir há de pensar que vou virar católico. Eu até já me bloquearam. Uns dizem que é por Facebook, outros dizem... Não sei. Mas se é por isso, acreditem numa coisa, amados. Eu posso pegar na Bíblia católica, posso ler como estou a fazer este programa. Mas uma coisa é certa. Fiquem cientes disto. Eu jamais me iria encurvar ou adorar uma estátua de pedra. Eu quando entrei uma vez só num batismo de um grande amigo meu, eu fiquei mal disposto naquela igreja. Só fiquei lá porque era ele. Porque se não fosse ele também não entrava lá. Ainda estava no mundo. Então imaginei agora. Agora se lá entrar, que Deus me perdoe, mas acho que começava a ditar os ídolos todos abaixo. Eu só creio em Deus único e verdadeiro. Fora dele não há nenhum. E sei muito bem, e digo com toda a convicção e do meu coração, e sei muito bem que entre Deus e o homem, o único mediador que há é Jesus Cristo. Jesus Cristo, digo isto de coração, e sei bem que é só Ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o seu Filho. Não há mais ninguém. Sei muito bem disso. Por isso, é para que fiquem cientes, para que às vezes podem bloquear ou podem pensar, ele está a virar católico. Não. Jamais. Jamais eu me encurvaria ou há de vir ao... Eu, com este vizinho que está aqui, que mora aqui ao pé de mim, tivemos uma discussão tão grande ou tão pequena no meio da rua. Isto não foi bom exemplo. Eu não dei bom exemplo. Não. Mas digo-vos. Mas contendi com ele. Contendi. Porque quando falam mal
não digo da católica, mas quando falo mal disto, da palavra de Deus, mas especialmente de Deus, não é de Deus, é que da verdadeira igreja, ou quando começam com coisas, eu não tolero. Além de não tolerar, como já viram no grupo, e se eu ficar irado e se não me controlar, eu sou assim. Se não me conseguir controlar, eu sou assim. Esteja onde eu estiver. Por isso, eu peço desculpa, mas não devo um exemplo, não. Mas não me importa o dizer. Há pessoas que se envergonham, há pessoas que falam na igreja não sei o que e depois não fazem nada. Mas eu, seja onde for, falo de Deus, vou pedir coisas para o trabalho que estou a fazer, seja o que for, e a quem for. Mas voltando ao assunto, 3:16, pela Bíblia Católica, Pedro, 1 Pedro, agora, 3:16, e diz assim, tende uma consciência reta, a fim de que, mesmo aquilo que dizem mal de vós, sejam confundidos os que caluniam a vossa boca. A vossa boca boa conduta em Cristo. Agora vamos ver aqui em Evangélica. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como os de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Como viram, foi a mesma coisa que ambas dizem. Agora, como aqui diz, dar bom testemunho nas palavras e nos atos. Bem, eu nesta parte onde a pessoa em si, o Fernando Martins, diz e dar bom testemunho nas palavras e nos atos, que Deus me perdoe, mas é mais, as pessoas hoje em dia, muitos, é mais na boca, nas palavras, do que nos atos. Nos atos fazem, ou nem fazem, chegam a uma parte e voltam atrás. Isso para mim não é nada. Eu gosto de dar a minha palavra e dizer, olha, vou fazer. E hoje em dia, em quase 28 anos de vida, que chego a primeira pessoa ao pé de mim, de quem me conhece, claro, que chega ao pé de mim a dizer, olha, tu não cumpriste a tua palavra. Eu aí, mas que me mostre aonde. Agora, se eu cumpri com todas, mas até hoje ninguém reclamou. Mas pronto. Quer dizer, há uma ou outra, mas é porque eu não pude. Mas eu quando prometo e dou a minha palavra, eu gosto de cumprir. Não gosto de ter duas caras, como se costuma dizer. Mas continuando. De resto, os evangélicos autênticos são conhecidos pela pureza das obras das suas vidas, peço desculpa, pela sinceridade da sua fé. Há muito poucos hoje. Mas pronto. Pela dignidade do seu comportamento. Acho que não, nem comentar, não é verdade? Mas pronto. Evidentemente que há muitos evangélicos nominais o mesmo sucedendo entre os católicos romanos. Mas há aqui uma coisa, amados. Não sei como, mas há vezes que pelo que eu vejo, que certos católicos conseguem, entre aspas, dar mais o exemplo do que propriamente nós conhecemos a verdade. É triste, mas é verdade. Mas continuando, nós acreditamos e ensinamos basicamente e é o seguinte: enquanto vive neste mundo, o crente pode e deve estar certo da sua salvação,
convicto da vida eterna. Em Lucas 23, 43. Pronto, aqui eu depois darei. Quem quiser, depois dê-me, ou dê-me não, mande a pergunta e eu mando as referências. Segundo, somos salvos graciosamente pela fé em Cristo, sem méritos ou obras. Aí sim. Não precisamos de pagar nem sacrifícios, nada disso. Aliás, nem precisamos que nos digam ajoelha-te e aceita Jesus. Não precisamos que ninguém nos diga ou peça, ou não precisamos que quase ninguém nos obrigue. Mas isso aí já não quero falar tanto, porque pronto. As boas obras são o fruto ou a evidência natural da fé em Cristo. Até eu tenho visto muito pouco bom fruto. Mas pronto. A teoria de que o indivíduo só poderá salvar-se depois da morte é purificado através das chamas do purgatório. Não tem qualquer fundamento bíblico. A certeza da salvação em vida é um privilégio concedido por Cristo ao ser humano, mediante a sua obra expiatória do Calvário, para se obter pela fé. E com certeza da salvação, o homem terá de reconhecer o seu estado de pecador e deixar o orgulho de lado. Para acabar, e confessar os seus pecados a Deus. E deixar o seu orgulho de lado. E dizer, e se humilhar mesmo. E o Espírito Santo e é o Espírito Santo quem pode o convencer do pecado. A ser convencido deverá arrepender-se dos seus pecados e confiar em Jesus. Mas infelizmente hoje em dia confiam mais nos homens do que em Jesus. Mas pronto. Cristo recebendo-o como Salvador e Senhor, o homem precisa de nascer de novo. Ser renegado, mas hoje é o contrário. Hoje o doente é que precisa de médico, mas hoje pensam que são a que precisa de médico. Mas pronto. Carece de nascer espiritualmente para uma nova vida em Cristo. Parece que hoje em dia até fazem, mas é o contrário. Parece que estão a querer fazer tropeçar. A conversão a Deus, portanto, é imprescindível para se entrar no céu. Tornar-nos adeptos de Cristo. Não chega a mister que sejamos verdadeiramente seus discípulos. Quando se nasce de novo ou se recebe uma nova natureza, deseja-se viver de acordo com a vontade divina. E é aí que os familiares e vizinhos e os amigos colegas de trabalho começam a notar uma diferença para melhor no procedimento do novo crente. Concretiza-se as palavras de São Paulo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. À luz do ensino bíblico, somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo. Porém, diante do mundo, somos pelas obras. O apóstolo Paulo refere-se ao meio de justificação, a fé. Tiago alude à prova de justificação diante dos homens. As obras, alguém escreveu, não existe conflito nenhum entre a fé e a obediência. As duas andam de mãos dadas nas Santas Escrituras.
Não somos salvos por boas obras, somos salvos para fazer boas obras. Devemos crer no Evangelho, devemos também obedecer ao Evangelho, que hoje torna-se cada vez mais difícil. Recordamos no término destas linhas que a fé salvadora é viva e ativa, operante fé na obra redentora de Cristo, a qual, de acordo com São Paulo, opera por amor. Se o autor pergunta tiver um exemplar das Escrituras, poderá ler as citações bíblicas apresentadas ao longo deste artigo e assim entenderá melhor a nossa posição acerca do assunto. Fé, obras. Por isso podemos dizer, amados, há certas coisas que ele diz que eu concordo, outras não concordo. Mas as obras, eu creio que ajudam a dar o exemplo como ele disse. E eu não li como eu disse. Para nós darmos bom exemplo, para que as pessoas possam ver e daí serem atraídas. Que nós não nos esqueçamos disso. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.